Ele disse o quê? Portanto, ide a todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pergunta ele como é o nome do Pai? Ele. Alguém sabe? Alguém sabe o nome do Pai? Acertou. Não, pergunta a Mariazinha, pergunta a cada um. Pergunta esse, pergunta aquele e pergunta ela. A ministração é um por um, é individual. Letícia, sabe qual é o nome do Pai? Abra a Bíblia, Isaías 42. Isaías 42. Sim, confia. Tem pressa. Então não tem negócio de nervosismo. Abra a Bíblia, Isaías 42, versículo 8. O nome do Pai. O nome do Pai, Ian. Como é o nome do Pai? Não, como é o nome do Pai? O nome do Pai. Senhor. Mariazinha, repete. Como é o nome do Pai? Então leia. Eu sou o Senhor, este é meu nome. Pronto. Eu sou o Senhor e este é meu nome. Então o nome do Pai é Senhor. Isso não pode haver dúvida. Porque Jesus, quando ele falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho e batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a coisa ficou atropelada, se tornou uma doutrina. Ninguém sabe o nome do Pai, ninguém sabe o nome do Filho, ninguém sabe nem quem é o Espírito Santo. As igrejas hoje, elas pararam do Concílio de Nicéia do ano 320, quando os bispos fizeram a reunião, Atanásio e Anácio, para lançar-se uma doutrina na igreja, que ainda não havia. Então um disse, há dois deuses, Deus amador e o Deus. E o Filho chama Deus amador e o Deus o Todo-Poderoso. E o outro disse, não, há três deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então isso aí vem sobre gerações. E hoje os evangélicos se denominam como os cristãos. Isso é uma mentira, porque eles vieram com a doutrina de Roma. E a doutrina dos cristãos é diferente. Então o nome do Pai que Jesus Cristo está pedindo no batismo, o nome dele é Senhor. Eu sou o Senhor, afirmativo. E esse é o meu nome. O profeta Isaías falou isso aí. Tá certo? E como é o nome do filho? Alguém sabe o nome do filho? Pergunta de um por um. E ninguém pode dizer assim, tenha calma. Ninguém pode dizer assim, esse é o nome do filho. E esse é o nome do filho. Um por um vai responder como é o nome do Filho de Deus. Como é o nome do Filho de Deus, Ian? O nome do Filho de Deus. Como é o nome dele? Jesus. Como é o nome do filho? Jesus. Como é o nome do filho, Mariazinha? Leia. Versículo 20, né? Mateus, capítulo 1, versículo 20. Projetando ele, eis que em sonho lhe apareceu um anjo, Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas, receberá a Maria, tua mulher, porque nele está gerando o Espírito Santo. E ela dará a luz a um filho, e porás o nome de Jesus. Então, o nome do Filho de Deus, o nome do Filho de Deus é o quê? Jesus. O anjo disse, e porá o nome do menino de Jesus. Tá certo? Amém. Cadê o celular para ler? E alguém sabe como é o nome do Espírito Santo? Alguém sabe o nome do Espírito Santo? Tenha calma.
Aí ele vai fazer uma leitura da mensagem do profeta. A deidade de Jesus Cristo, parágrafo 112. Ele vai ler. 112. Hoje eles estão comprando passagens e tudo, para ir até o berço, até onde o lugar ele nasceu. A mensagem, a mesma manjedoura, porém, amigos, lá, não é lá onde ele nasceu, exatamente aqui, mesmo onde ele nasceu. Deus o trouxe para baixo de cada um de nós, o seu ser vivente, para viver em nós. O Criador mesmo criou o mundo, criou os céus, criou a terra, criou o homem, exatamente em cada indivíduo, que tem o batismo do Espírito Santo. O irmão Branda bate no palpite 3 vezes. Isso é o principal. Esse é o segredo. Ele é o Espírito Santo e ele está em você. Ele é a esperança da glória. Pronto. E quem é a esperança da glória? Quem é a esperança da glória? Disse o Espírito Santo, a esperança da glória. O apóstolo Paulo disse que Cristo em vós, esperança da glória. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Pai, Jesus Filho, Cristo Espírito Santo. Aí pergunta, como é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Maria? Pai, Jesus, Filho, Cristo. Sim, como é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Pronto, então vamos lá. Tem alguma dúvida? Pergunta cada um. Tem alguma dúvida, Mariazinha? Tem alguma dúvida, Inês? Alguma dúvida, minha? Fala do profeta. Estou aqui para te dar força. Vai. O profeta, quem é o profeta? Alguma dúvida sobre o profeta? Pergunta. Mariazinha, você tem alguma dúvida sobre o profeta Irmão Branco? Você, Inês? Não. O que impede a não ser batizado? Pergunta. O que impede a não ser batizado, Mariazinha? Alguma coisa lhe impede a não ser batizado? A única coisa que impede a pessoa ser batizada é a incredulidade, é não crer. Isso impede da gente ir para o batismo. Então ele vai começar a ministrar. Você crê no profeta, você crê nisso, você crê nisso, você crê nisso, você crê nisso, você crê nisso. Ele vai fazer agora as perguntas, o que você vai crer, o que você não vai crer. Aí se você diz assim, eu tenho dúvida sobre isso aqui, não segue-se para o batismo. Nós vamos ter que explicar sobre aquilo que você tem dúvida para poder você seguir o batismo. Certo? Pergunta? Tem alguma dúvida, minha, sobre William Branco? Você crê que o William Branham é o profeta do século XX, que Deus tem enviado para restaurar todas as coisas? Bem, o que é confessado aqui na terra é confessado no céu. 3 testemunhos. O que acontece? Na hora que você diz que crê, então lá no céu está sendo registrado que você está dizendo que crê. Mas no íntimo do teu coração não crê, então Deus está sabendo que você não crê e está sendo o quê? Uma falsa testemunha. Você está mentindo. Tá certo? Você crê que o William Branham, ele é o profeta do século XX? Você crê? Bem pouquinho tempo. Você nem tem um entendimento, mas está dizendo que crê. Você mesmo. Crê mesmo? Você dá a vida por essa mensagem mesmo? Mariazinha? Crê? William Branham é. Mariazinha foi eu que apresentei ela. Você lembra, Mariazinha? Claro, você era bebê. Então, tipo o seguinte.
A Santa Ceia, a ceia do Senhor, a comunhão. Vamos lá. O pão asmo e vinho. Vocês crêem que é dessa forma? Lava pé. Conforme São João, capítulo 13, verso ao 4 em diante. Crê na Bíblia, em toda a palavra. Começa a perguntar agora o que é que eles creem, o que é que eles não creem. Creem em dízimo, creem em oferta, creem no pastor, que ele é um servo de Deus, é um homem de Deus para cuidar das almas dele, conforme Hebreus capítulo 3, verso 8. Ei, Ian, tu crê que Jesus Cristo é a única salvação do mundo? Tu crê, não? Crê. Marisa, tu crê no profeta William Marion Branham? Crê isso. Ian, tu crê em toda a Bíblia? Crê isso. Vocês creem que essa mensagem é a mensagem do arrebatamento? Você crê que é uma eleita de Deus, Maria? Um eleito de Deus, ele crê que ele é um eleito de Deus. Ele não tem dúvida. Diz assim, será que eu vou ao arrebatamento? Será que eu não vou? Será que eu vou participar da salvação comum? Não. Um eleito de Deus, ele crê que ele nasceu com essa eleição. E Deus elegeu ele. Conforme Efésios, capítulo 1, uma coisa assim. Vamos ler Efésios, capítulo 1. Vamos lá. Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4. E versículo 5, tá certo? Vamos lá? Vamos lá? Abriram? Efésios capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Como também nos elegeu nele, bendito Deus e Pai de nosso Senhor. Ainda não acharam, não? Efésios, ajuda aí. Ajuda, pode ajudar. Efésios, ajuda aí. Ajuda a Mariazinha. Ajuda ela. Isso. Efésios, depois de Coríntios. Mariazinha, lê o versículo 3. Bendito Deus. Levanta. Isso. Bendito Deus e o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, as bênçãos da igreja que ele nos abençoou, é bênçãos celestiais. É espiritual essas bênçãos. Não é ela natural, não. Ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Neemias, você levanta e lê o 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele e em caridade. Levanta já. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Pronto. Então ele nos predestinou. Tá certo? Para o quê? Para essa hora. Se ele nos predestinou, Mariazinha, na corrida de 1 em 1 milhão, tu tinha que nascer. Em 1 em 1 milhão, você tinha que nascer. Para justamente a Bíblia se cumprir, o cumprimento nessa hora. Então você crê que é uma eleita de Deus?
Você sabe as ações de um eleito de Deus? Sabe as ações de um eleito de Deus? Você sabe as ações? Algumas? Obediência. Obediência. Algumas? Bom dia. Desenho. A sinceridade é bom. Oração. Algumas ações dos eleitos. Orar, ler a Bíblia, E crer na palavra. crer na palavra, Amém. fiel ao Senhor Jesus Cristo, fiel a Deus, E em primeiro lugar sempre. honra pai e mãe, Amém. é toda a Bíblia. Você crê ser dizimista, Mariazinha? Não sei. Hã? Não sei. Isso. Bem, agora nós vamos lhe explicar, porque não segue-se o batismo até aí. Tá certo? Porque não sabe. A dúvida é ela não saber. Bom, a pessoa ser dizimista, ela é uma pessoa fiel a Deus. Bem, eu ganhei 10 centavos do meu pai. Então, 1 centavo aqui, eu já tiro o dízimo. Mas essa quantia é tão pouca, não vale nada, né? Vale alguma coisa, essa quantia de 10 centavos? Mas Deus não quer esse seu 1 centavo. Deus quer esse 1 centavo? Tampouco eu. Se Deus não precisa ter 1 centavo, eu também não preciso dele. A questão não está que Deus precisa ter 1 centavo, 10 centavos. E eu também. A questão não está aí. A questão está em quê? Obedecer a palavra. Porque ele fala. Obedecer o quê? A palavra. Mas Deus não precisa de 10 centavos. Deus precisa de 10 centavos? Mas ele precisa que a gente seja o quê? Obediente, Marisa. Correto. Tá certo. Tá certo? Então, todo cristão, ele é o quê? Obediente. Obedecer papai, mamãe. Porque papai e mamãe é terrenal. Celestial o quê? Pai. Pai celestial. Bom pai celestial. Esse é o pai celestial. O pai celestial não pode chamar ele de paizinho, não pode chamar de papai celestial, não pode chamar meu paizinho, seu paizinho está ali. Marginal. Tá certo? Deus, ele é o pai celestial. Como é que a gente vai até Deus? Em oração, se direciona a Deus. Como é que a gente faz? Bom pai, que ele não é bom para nós, a saúde. Então a gente se direciona a ele de bom pai celestial. Amém. Certo? O que é mais? Ari. Ser reverente. Ter reverência. Ter reverência. Respeitar. Saber entrar. Saber sair. Aprender a ouvir. Então, esse é o básico juvenil no cristianismo. Respeito. Um cristão, ele respeita. Um cristão, ele ama. Por mais que a gente venha a se ferir com alguém, por mais que o diabo nos lance alguma coisa no nosso pensamento, aquilo que fique no pensamento e fora, não pode descer para o coração. Jamais. Porque se desce para o coração, se torna raiz. E raiz, ali se torna ódio. E aqui dali vem a amargura, vem demônios sobre as nossas almas. E ali sufoca a nossa alma
E o que acontece? Então, as nossas almas morrem. E Deus diz em Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. Então, as nossas almas jamais podem pecar. Amém. Ainda que o corpo ainda venha um fracasso. Mas é a tendência do corpo, é vir um fracasso. Fracassando o corpo, Deus tem o quê? Sacrifício no propiciatório para levantar aquela pessoa. Então há perdão, certo? Amém. Mais alguma coisa? Não, o achismo é uma doutrina falsa. Tá certo? Eu acho que foi assim o batismo. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou lá e te batizo. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um achismo. Isso se torna uma doutrina falsa. Ou eu sei ou eu não sei. Se ensina ou não. Não sei, eu não conheço. Eu não sei. O cristão diz, eu não sei. Você conhece essa passagem? Se você diz assim, pastor, eu já vi ela, mas não estou lembrado. Ah, pastor, eu acho que o achismo não pode haver no meio do cristão. Certo? Sobre achismo, nós temos aí um bocado de denominações aí. Porque achava isso. Aí colocaram o ponto, fizeram doutrina. Assembleia de Deus e aí por diante. Batista, presbiteriana, aí por diante. Pararam no achismo. Denominaram no espírito do achismo. Então ele nos predestinou. Versículo 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável e sim no amado, em que temos a redenção pelo sangue